Leitura do livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec. Passamento, continuação. Item 6. Na transição da vida corporal para a espiritual, produz ainda outro fenômeno de importância capital, a perturbação. Nesse instante, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades, neutralizando, ao menos em parte, as sensações. É como se disséssemos um estado de catalepsia, de maneira que a alma quase nunca testemunha conscientemente o derradeiro suspiro. Dizemos quase nunca, porque casos há em que a alma pode contemplar conscientemente o desprendimento, como logo veremos. A perturbação pode, pois, ser considerada o estado normal no instante da morte e perdurar por tempo indeterminado, variando de algumas horas a alguns anos. À proporção que se liberta, a alma encontra-se numa situação comparável à de um homem que desperta de profundo sono. As ideias são confusas, vagas, incertas, e a vista apenas distingue como que através de um nevoeiro, mas pouco a pouco se aclara. Desperta-se-lhe a memória e o conhecimento de si mesma. Bem diverso é, contudo, esse despertar. Calmo para uns, acorda-lhes sensações deliciosas, tétricos, aterrador e ansioso para outros, é como horrendo pesadelo. 7. O último alento quase nunca é doloroso, uma vez que ordinariamente ocorre em momentos de inconsciência, mas a alma sofre antes dele a desagregação da matéria, nos estertores da agonia e depois as angústias da perturbação. Demo-nos pressa em afirmar que esse estado não é geral, porquanto a intensidade e duração do sofrimento estão na razão direta da afinidade existente entre o corpo e o perispírito. Assim, quanto maior for essa afinidade, tanto mais penosos e prolongados serão os esforços da alma para desprender-se. Há pessoas nas quais a coesão é tão fraca que o desprendimento se opera por si mesmo, como que naturalmente. É como se um fruto maduro se desprendesse do seu caule, e é o caso das mortes calmas, de pacífico despertar. 8. A causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria, que atinge o seu máximo no homem cujas preocupações dizem respeito exclusiva e unicamente à vida e gozos materiais. Ao contrário, nas almas depuradas, que antecipadamente se identificam com a vida espiritual, o apego é quase nulo. E desde que a lentidão e a dificuldade do desprendimento estão na razão do grau de depuração e desmaterialização da alma, de nós somente depende o tornar fácil ou penoso, agradável ou doloroso esse desprendimento. Por isso, quer como teoria, quer como resultado de observações, resta-nos examinar a influência do gênero de morte sobre as sensações da alma nos últimos transes. 9. Tratando-se de morte natural, resultante da extinção das forças vitais por velhice ou doença, o desprendimento opera-se gradualmente. Para o homem cuja alma
se desmaterializou e cujos pensamentos se destacam das coisas terrenas, o desprendimento quase se completa antes da morte real. Isto é, ao passo que o corpo ainda tem vida orgânica, já o espírito penetra a vida espiritual, apenas ligado por elo tão frágil que se rompe com a última pancada do coração. Nesta contingência, o espírito pode já ter recuperado a lucidez, de maneira que se torne testemunha consciente da extinção da vida do corpo, considerando-se feliz por tê-lo deixado. Para esse, a perturbação é quase nula, ou antes, não passa de ligeiro sono calmo, do qual desperta com indivisível impressão de esperança e de ventura. No homem materializado e sensual, que mais viveu do corpo que do espírito, e para o qual a vida espiritual nada significa, nem sequer lhe toca o pensamento, tudo contribui para estreitar os laços da matéria, e quando a morte se aproxima, o desprendimento, conquanto se opere gradualmente também, demanda contínuos esforços. As convulsões da agonia são indícios da luta do espírito, que às vezes procura romper os elos existentes e outras se agarra ao corpo, do qual, numa força irresistível, se arrebata com violência, molécula por molécula. 10. Quanto menos vê o espírito além da vida corporal, tanto mais se apega a ela, e assim sente que lhe foge e quer retê-la. Em vez de se abandonar ao movimento que o empolga, resiste com todas as forças e pode mesmo prolongar a luta por dias, semanas e meses inteiros. Certamente, nesse momento, o espírito não possui toda a lucidez, visto que a perturbação de muito se antecipou à morte, mas nem por isso sofre menos, e o vácuo em que se acha e a incerteza do que lhe sucederá agravam-lhe as angústias. Dá-se por fim a morte, e nem por isso está tudo acabado. A perturbação continua. Ele sente que vive, mas não define se material ou espiritualmente. Luta sempre, até que as últimas ligações do perispírito se tenham de todo rompido. A morte pôs termo à moléstia efetiva, porém não lhe sustou as consequências, e enquanto existirem pontos de contato do perispírito com o corpo, o espírito ressente-se e sofre com as suas impressões.